falar e nem fazer o que eu vou fazer aqui agora. Mas não dá, gente, para a gente sair de casa num domingo de manhã e vir para um ambiente desse como a gente estivesse num ambiente normal. Não dá para a gente acordar num domingo de manhã e vir para o culto. Não dá, gente, não dá. Eu tenho certeza que você... Eu peço aos irmãos que diminuam a conversa aí atrás, por favor. Por favor. Nós estamos em uma constante batalha todos os dias. Eu estava aqui preocupado. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou pregar, irmão, fica em paz. Mas eu quero que você faça uma coisa comigo. Feche os teus olhos aí no teu lugar. E você vai orar a Deus repreendendo agora toda distração. Você vai orar agora e repreender toda a frieza espiritual. Não aceite sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque depois é muito fácil tributar as responsabilidades ao Ministério de Louvor, aos músicos, é muito fácil tributar a responsabilidade a quem deu a saudação, a quem estava na direção, mas a responsabilidade, embora o culto é prestado num coletivo, ele é individual. Você é responsável pela chama que você quer que queime no teu coração. Se você não aceita sair daqui da mesma maneira que você entrou, eu preciso que você levante agora essa voz em oração e repreenda essa frieza que está te perseguindo no ambiente de culto. Você pode erguer a sua voz em oração e dizer: Deus, eu não aceito uma frieza, não aceito essa distração, faça queimar em mim a chama da tua presença. Eu posso ouvir você orando? Posso? Levante a voz em oração. Entregue a Deus aquilo que você trouxe para Ele. Não leve para casa aquilo que você trouxe para entregar ao Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, olha a tua igreja orando. Essa é a tua igreja que te clama nessa hora. Senhor, nós entramos com ousadia, pois a tua palavra diz que o reino é tomado à força. E em nome de Jesus nós repreendemos agora toda a frieza, toda a fraqueza, todo o desânimo, toda a seta do inferno para roubar a atenção da tua igreja. Nós repreendemos agora e declaramos um fluir de Deus sobre essa casa. Nós repreendemos agora, Senhor, todo espírito contrário contra esse culto. Que o céu se abra sobre os jovens, sobre as crianças, sobre as irmãs, sobre os irmãos, e que o teu povo possa viver o fluir da tua presença. Em o nome santo e poderoso de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu queria falar sobre a cruz, mas vou falar sobre Atos. Capítulo 1 do livro de Atos, versículo de número 8. Bendito é o Senhor para sempre. Mas recebereis poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se assenta aí adorando Jesus.
Ora, se lermos os 3 primeiros capítulos de Atos, nós teremos a visão mais panorâmica da igreja. Apenas em Atos, capítulo 1, 2 e 3, você consegue ver a igreja antes, durante e depois do Pentecostes. Só que o período de Atos não é um período muito agradável para quem está o vivendo. Haja vista que a profecia que os ladeava era: o pastor há de ser ferido e as suas ovelhas vão se dispersar. Atos 1, ainda estão vivendo aquele cenário de que Jesus aparece, some do nada. Ele está aqui, mas de repente ele deixa de estar. Para quem dedicou os últimos anos da sua vida a segui-lo, são passos muito incertos. Para quem dedicou os últimos anos da sua vida, ora, nós temos aqui homens que largaram as redes, que largaram a mesa de cobrança de imposto, que largaram as suas casas, as suas vidas para segui-lo durante os últimos anos. Só que agora esses mesmos homens têm o triste dilema de não saber o que é que vai acontecer. Veja bem, Atos 1 então, Jesus vai ser glorificado. E ele reúne-se com os seus discípulos e vai dar a eles algumas instruções. E a instrução de Jesus, se a gente for fazer uma sinopse de tudo o que Jesus falou, no capítulo 1 do livro de Atos, ele diz para os discípulos o seguinte: fica crente, continua crente, aconteça o que acontecer, permaneça, fica firme. Não saia, não abandona, não larga, permaneça. Jesus está instruindo os discípulos. Jesus está instruindo a igreja em Atos 1. Jesus junta os discípulos: gente, eu estou indo embora, mas eu preciso falar com vocês. E o que eu tenho para falar é muito simples: eu preciso que vocês permaneçam firmes. Há uma grande promessa de algo que acontecerá em pouco tempo. Gente, eu preciso. É um período de aproximadamente 40 dias que ele fica com os discípulos. Mas nesse último dia, ele reúne com os discípulos e o recado é muito simples: fica firme, gente. Acontece o que acontecer, permaneçam firmes. Não se abalem pelas coisas que vão acontecer. Permaneçam firmes. Gente, eu fiquei preocupado quando eu vi no dia do apagão o desespero de alguns crentes. A igreja está preparada para isso. Você anuncia isso e você ouve sobre isso direto, eu não sei porquê. Esse desespero no santo que vai morar no céu. Se nós vivemos uma vida à espera desse dia, é muito pseudo. No dia do começo de algumas coisas, a gente entrar nesse desespero todo, como se a gente fosse mesmo ficar aqui, minha gente. Nós somos assembleanos e como bons assembleanos nós somos pré-tribulacionistas. E nós acreditamos que antes de tudo isso acontecer, a igreja de Cristo terá sido levada embora. Sabe o que me preocupa? É que em um culto saturado de instrução do próprio Cristo, é que no Atos 1, alguém, ou alguns, porque o texto está no plural. Então os que estavam reunidos, Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram. Irmão, cuidado, olha aqui para mim. Cuidado que Atos 1 revela o real interesse de quem vem para esse ambiente de culto. Digo outra vez. Atos 1 revela o inteiro ou literal desejo de quem vem para um ambiente como esse. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: peraí. Tem alguém aqui ousado o suficiente para interromper um pregador quando ele está pregando? Já tentaram me fazer isso, mas não deu muito bom. De vez em
quando a gente até... Não vou falar. Porém, imagina interromper Jesus. Ele está pregando, alguém levanta a mão e diz, eu posso falar uma coisa? Fala. Eu pensei que ele diria, que palavra boa é essa? Eu pensei que ele diria, pregue para nós mais um pouco. Estenda esse culto como Paulo vai fazer em Troade, vai até a meia-noite. Fale mais largamente conosco. Não. Quem estava nesse culto disse, Senhor, será este o tempo que restaurará o reino de Israel? Espera aí, gente. Jesus está falando de coisas do alto. Alguém o interrompe e diz assim, é nessa hora que o Senhor vai resolver o nosso problema político? É nessa hora que o Senhor vai resolver o nosso problema daqui? Eu não acredito que eu enfrentei a dura cruz. Eu não acredito que você está vendo isso aqui na minha mão. Dá para imaginar, irmão, o Cristo escutando alguém, depois ele dizer, fica firme, permaneça em mim, não deixa apagar a chama, permaneça constante. E de repente alguém olhar para ele num culto de Atos 1 e dizer, é aí que o Senhor resolve o nosso problema político. Dá para imaginar a mão de Jesus furada, a outra mão também, os seus pés escravejados, uma ferida do lado, meu irmão, e alguém olhar para ele e dizer, é nessa hora que o Senhor resolve o nosso problema daqui. O Senhor enfrentou a dura cruz, foi para restaurar o governo de Roma. Não, eu podia ter feito isso antes da cruz, mas eu vim restaurar você de volta para Deus. Irmão, o que me preocupa nos últimos dias é ver pessoas fazendo campanha para atrair pessoas para a igreja. Vem cá receber a chave da vitória. Vem cá receber aquilo que você precisa. Não. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Porque a graça de Deus nos alcançou. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós não viemos aqui buscar chave de nada, não, meu irmão. A cruz foi a chave que nos abriu a porta do céu. E isso é suficiente. Você nem merecia tanto. Nós não viemos buscar carro aqui, não, meu irmão. A gente quer ir para um lugar que nem de carro a gente vai precisar. A gente não vem aqui buscar casa, não, irmão. Quem precisa recebe, mas a gente não vem aqui buscar isso, não. Até porque nós vamos morar em um lugar. Só que Atos 1 revela quem vem para cá buscar coisas da terra. Eu não estou dizendo que você não precisa de coisas enquanto você está aqui. E afinal que Deus supra todas as suas necessidades. Mas que o nosso interesse em um ambiente de culto não seja buscar coisas da terra, mas manter a lâmpada acesa. Porque o dia que as luzes apagarem aqui, a igreja permanecerá em paz. Não estou dizendo que você não precisa comprar comida, não estou dizendo que você não precisa ter suas preocupações com algumas coisas daqui, mas essa não pode ser a prioridade dos santos. Só que em Atos 1, eles estão ouvindo Jesus dizer assim, legal o seu sermão, eu estou gostando até de ouvir o que o senhor está falando, mas quando é que o senhor vai resolver os meus interesses? Quando é que o Senhor vai resolver os meus dilemas? Quando é que o Senhor vai resolver o nosso problema político? Quando é que o Senhor vai resolver o nosso problema econômico? Jesus falou, ei. Isso não cabe a vós saber. Mas eu vou vos dizer uma coisa. Continua crente. Porque vocês receberão poder. Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que vocês precisam não é de restauração econômica, é de poder de Deus. O que vocês precisam não é de uma revolução no governo, não. O que vocês precisam é de poder de Deus. Então não cabe a vós saber quando eu resolvo o problema econômico, mas cabe a vós saber que se permanecerem firmes, vocês receberão poder de Deus.
preciso dizer isso para alguém. Fica firme, você vai receber poder de Deus. Eu vou dizer de novo, fica firme e você vai receber poder de Deus. Oh, irmão, quem tem poder de Deus pode ver a lata esvaziando, ele fica em paz, porque o poder de Deus não desampara. Há uma promessa de Deus para quem permanece. Há uma promessa de Deus para o que espera. Fica firme, vocês receberão poder de Deus. Ele acaba de dizer isso e vai se despedindo dos discípulos. Fica crente, viu? Espera só mais um pouquinho. Vocês vão receber poder, tá bom? Você consegue levantar essa mão santa para o céu e dizer só mais um pouquinho? Diga só mais um pouquinho. Não melhora isso, diga só mais um pouquinho. Eu não sei se você se lembrou de alguma coisa, mas o escritor foi categórico quando disse: espere só mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Fica firme, viu? Só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Não é jargão de pregador não, irmão. É palavra de Deus. Fica firme só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Pastor, a minha força está esvaindo. Eu estou na tábua da beirada, bem no populacho. Jesus está olhando para alguém aqui e está dizendo: aguenta só mais um pouquinho. Fica aí só mais um pouquinho. Não abre mão agora. Eu vou liberar poder sobre você. Aguenta. Eu não sei como você entrou aqui, mas a palavra de Jesus para alguém que entrou aqui nessa manhã não é outra senão: aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um. Aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Pastor, é que eu estou quase cedendo. Pastor, é que eu estou quase largando. Pastor, eu estou quase recuando. Pastor, eu estou quase pecando. Assim diz o Senhor: aguenta só mais um pouquinho. Há uma presença santa aqui, irmão. Há uma presença santa aqui, gente. Oh, irmão, quem precisa recebe poder de Deus. Ele veio para esse culto, ele veio, eu estou sentindo ele aqui. Fica firme, viu? Aí ele nos olha, ele vai subindo. Chega 2 varões, dizendo assim: vocês estão olhando para quê? Porque o mesmo Jesus que vocês estão vendo, vocês o verão outra vez. Eu não sou de falar essas coisas, mas eu vou falar. Quando o Buda foi, ninguém disse que ele voltaria. Quando o Magandhi foi, ninguém disse que ele voltaria. Quando o Kardec foi, ninguém disse que ele voltaria. Quando o estimado Francisco foi, também ninguém disse que ele voltaria.
Quando Pedro foi, ninguém disse que ele voltaria. Quando Judas foi, ninguém disse que ele voltaria. Eu vou até você receber. Quando Tiago foi, ninguém disse que ele voltaria. Quando Paulo foi, ninguém disse que ele voltaria. Mas quando Jesus estava indo, ele faz passar alguém dizendo: aguenta, aguenta, que daqui a pouco você me vê. Só quem espera por isso. E Atos 1 acontece outra coisa também que a gente precisa entender. Atos 1 testa o limite de quem não vem para ficar. Olha para mim. Atos 1 testa o limite de quem não vem para ficar. Já reparou que em uma corrida começam-se muita gente, mas nem todo mundo chega no final? Já reparou que quem aqui já fez teologia? Quem fez teologia, quando a gente entra no seminário, é engraçado que a gente começa numa classe com quase 50 pessoas. Quando a gente chega no final, não tem 20. Algumas outras formações também são assim. É ou não é verdade? Mas quando a gente começa alguma coisa, é uma empolgação terrível, é ou não é? Porque é difícil você já começar desmotivado. Então quando começa, é aquele idade todo, só que no curso. Algumas coisas vão acontecendo e nos fazem recuar. E Atos 1 não foi diferente. Eram quase 500 ouvindo essa palavra. Eram quase 500 recebendo de Jesus essa palavra. A palavra do Filipe pode cair por terra, mas a palavra de quem disse em Atos 1 nunca cairá por terra. Haja vista que ele mesmo disse que passarão os céus e também a terra, mas as minhas palavras não passarão. Foi ele mesmo que disse: ora, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Então a minha palavra cessa, mas a palavra... Não. Eram quase 500 ouvindo de Jesus, irmão. Se ouvindo de Jesus o povo recua, imagina ouvindo do Filipe. Se ouvindo Jesus o povo vai embora, imagina escutando a mim. Eram quase 500, ou aproximadamente. Cerca de 380 foram embora. Já viu quando vai aquele monte de gente? Porque Atos 1 é uma coisa incrível, irmão. Em Atos 1, um desanima e desanima o outro. Cuidado com essa gente que está alimentando as suas incertezas. Eu digo outra vez, cuidado com essa gente que está alimentando essa frieza que você está vivendo. Cuidado com essa gente que está botando graveto na sua fraqueza. Cuidado com essa gente que está te motivando a ficar desmotivado. Cuidado com essa gente que você diz: eu não vou dizer, eu também não queria, fica nós dois aqui. Cuidado com essa gente que quando estiver dizendo, eu estou pensando em parar, falar, eu também estou. Cuidado com essa gente. Está vendo? Não é só eu e ela. Está vendo? Não é só eu, é eu e ele. Cuidado com essa gente que está alimentando essa fraqueza que te arrodeia. Porque essa gente é característica de Atos 1. Só que o que me alegra é saber que, embora vá 380, nós não somos monobrados pela maioria. Nós somos uma minoria, sim. Até porque muitos foram chamados, porém poucos escolhidos. Não. Nós não somos guiados por aquilo que muita gente escolhe. Até porque nós vamos na contramão de tudo isso. Está todo mundo dizendo pode, mas aqui ainda não pode. Está todo mundo dizendo faz, mas a palavra aqui ainda não faz. Está todo mundo dizendo eu devo, mas Jesus está olhando dizendo não deve e não faz. Porque nós não somos controlados pelas coisas daqui. Deixa eu correr. Começa embora. Eu já citei isso aqui, vou citar de novo. A grande questão do salmo não é quem subirá no santo monte do Senhor. A pergunta decisiva desse número dos salmos é quem permanecerá no seu santo monte. Só quem tem perna, fica quem aguenta. Quem sobe, não interessa.
Quem fica? Os limpos de mão e os puros de coração. Para subir é quem tem gás. Para ficar é para quem tem princípios. Sobe quem aguenta. Sobe quem acha que deve. Sobe quem tem vontade. Só que só fica quem tem um compromisso. Aí essa gente decide ficar. Só que quem fica, fica em oração. Quem fica, me ajude a pregar. Quem fica, eles começam a se reunir para a glória de Deus. Você sabe onde é que surgem os maiores problemas da igreja? É quando a gente se reúne e não é para a glória de Deus. Quando surgem os maiores problemas dos departamentos, é quando a gente não se reúne para a glória de Deus. Eu vou falar uma coisa pesada aqui, irmão. Isso é quase um culto doutrinário, porque é sei, eu sou daqui, eu posso falar. Fala da igreja dos outros. Mas eu cresci numa casa atuante no círculo de oração. E hoje o que mais se ouve falar entre algumas irmãs é que o círculo de oração é a coisa mais terrível do mundo. Não. Quando você se reúne para criticar aquilo que quando você se reúne para falar aquilo que você não deve falar no círculo de oração, você faz do ambiente que é para a glória de Deus um problema. Então o problema não está no círculo de oração, o problema está na boca que você não controla no círculo de oração. O problema não está no ajuntamento da mocidade, o problema está quando a mocidade não se ajunta para a glória de Deus. O problema não está no ajuntamento dos obreiros, o problema está quando os obreiros não se ajuntam para a glória de Deus. Porque quando a igreja de Atos se ajunta para a glória de Deus, eles estão firmes e unânimes esperando o cumprimento de uma promessa. Eu nunca vi surgir problema enquanto o crente está orando, mas eu já vi muito problema surgir quando a gente está trocando informação privilegiada. Mas Atos 1 é só um começo, tem um Atos 2 que vai mudar tudo isso. Porque em Atos 2 eles continuam firmes e esperando o cumprimento de uma promessa. E de repente, eu vou pular só em Atos 2, que eu quero entrar em Atos 3 e terminar. De repente, veio de onde? Ele não ofereceu casa para ninguém naquele dia, ele só disse: continua orando. Obrigado. A risada valeu uns 15, glória a Deus. E de repente, ele não falou que iria prosperar ninguém naquele culto, de repente. Continua orando que daqui a pouco eu passo por aí. Eu não vou marcar horário, só continue orando, porque de repente eu passo. E de repente veio do céu. Ninguém esperava, ele não bateu na porta, ele simplesmente entrou. Com um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foi visto repartido entre eles como que de fogo. Foi basicamente isso que está acontecendo com esse crente perto de você agora. Ele começou a ser cheio do poder de Deus. Se tem algo que traz paz à minha alma, é saber que bem antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou. E não há quem faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele não mudou e Ele pode encher essa casa de glória agora. Ele não mudou e Ele pode te renovar aqui agora. Ele não mudou. Eu vou dizer de novo. Ele não mudou e pode te fazer voltar a falar em outras línguas nesse culto essa manhã. Ele não mudou e pode te batizar com fogo aqui nessa manhã. Ele não mudou e pode te renovar aqui agora. Aqui em Atos 1 estava coagido, com medo, mas firme,
em Atos 2, foi revestida e reavivada. Peraí. Em Atos 2, Atos 1 ela tinha medo e estava coagida. Mas em Atos 2 ela foi revestida e estava reavivada. Lembra da oração de Abacuque? Aviva, ó Senhor, a tua. Quando? Durante. Eu comecei com um gás terrível, nem sei se eu vou terminar, mas o Senhor avivar a tua obra no meio dos anos. Tem gente aqui que Deus está com saudade de fazer dançar no Espírito. Tem gente aqui que Deus está com saudade de fazer falar em outras línguas. Tem gente aqui que Deus está com saudade de ver as tuas lágrimas na presença dEle. Tem gente aqui que Deus está com saudade de quando você perdia a noção do tempo na presença dEle. Mas há uma oração de um profeta no meio dos anos, vem cá e nos aviva de novo. E vem. Foram revestidos. Por isso que eu fico preocupado com essa gente natural que está no nosso meio. Que tenta descrever tudo à linha da naturalidade. Nós não somos naturais, irmão. Isso não é natural e eu não sou mesmo. E as coisas espirituais se discernem no espiritual. Não venha colocar sofisma de filosofia humana em língua estranha, não, rapaz. Se você não acredita, problema é teu. Ainda há fogo de Deus. Ainda há línguas estranhas entre... Não venha, não! Não venha! Eu não acredito. Pega o seu banquinho e senta no cantinho. Crente pentecostal fala a língua assim. Não estou falando dessa carneficina que a gente está vivendo nos últimos dias, de gente brincando com o sagrado, não. Eu estou falando de poder de Deus. Deixa eu encerrar. 7 minutos. Escuta aqui o pregador. Atos 3. Hora nona. A igreja depois de Atos 2. Pedro, vamos para o culto. Vamos, João. Pois vamos para o culto. Vamos, Pedro. Era a hora nona, hora de oração. Um pega na mão do outro e vai para o culto. Porque se em Atos 1 eles desmotivam, em Atos 3 se animam. Em Atos 1 é assim, ó, você vai? Não vou não, você vai? Vai também não? Então fica aqui nós os dois. Mas em Atos 3 é assim, eu vou orar, vamos? Bora. Você está fraco, mas vamos? Você já foi mais crente, mas vamos? Não, Elias é crente a vida toda, gente. Mas dá para entender que essa é a gente que Deus está levantando nos nossos dias. Não, eu vou dizer de novo. Essa é a gente que Deus está levantando nesse tempo. Pessoas que têm a coragem de pegar na mão de alguém e dizer, você não vai ficar, você vai para a oração sim. Você não vai parar, você vai para o culto sim. Ah, vai! Porque se em Atos 1 a gente desanima, em Atos 3 não dá, porque quem recebe poder de Deus não desanima e não desanima ninguém. Essa gente que só sentiu o cheiro do poder de Deus e pensa que não precisa mais orar. Você recebeu ontem? Não, eu tenho suficiente agora. Não, eu posso assistir só a live que está bom demais. Quando Jesus voltar, eu vou pedir uma transmissão ao vivo do céu para você ficar aqui assistindo em paz. Glória a Deus pelos irmãos que nos acompanham aí na internet, não podem vir. Mas que Deus te sapeque se você puder vir. Tchau. Obrigado. Não, pastor, é a mesma coisa. É
Mesma coisa o quê, meu irmão? Mesma coisa dá uma martelada nesse dedão e nesse dedão. Dói os dois igual, talvez. Quem recebe o poder de Deus tem prazer em estar no lugar onde o poder de Deus é liberado. E é por isso que eu digo que embora o culto aconteça em um coletivo, ele ainda é individual. Porque quem vem buscar poder sai daqui levando poder para casa. Pega um coxo e põe na porta do templo. Na cabeça desse coxo ele já tinha uma dinâmica que era: templo na hora da oração terei esmola. Templo na hora da oração. Bora, templo. 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 Isso é a cabeça de quem vai para o templo há uma vida inteira. Só que agora vem dois crentes, doido para fazer o uso de um nome. Porque a alegria do sistema quando viu Jesus embora é pensar que eles nunca mais veriam um morto caminhando pela rua por ser ressuscitado, até porque Jesus foi embora. Johnny, a alegria do sistema é saber que nunca mais eles vão ver um coxo do sábado levando a... A alegria do sistema é saber que eles nunca mais verão um cego largando a capa e parando de pedir esmola porque foi curado, porque Jesus foi embora. Porém, quando ele foi embora, ele nos deixou um cheque preenchido no nome de Jesus. Dá para imaginar Jesus dizendo: toda hora que você precisar, usa o cheque. Quando você não puder resolver, usa o meu nome. Quando você não puder acalmar, usa o meu nome. Quando você não puder colocar fim na guerra, quando o problema for maior do que você, há um nome sobre todo nome. Nós estamos habilitados a usar esse nome. Lá vai Pedro e João para o templo. Não foi coincidência, foi Jesuscidência. Eles estão na porta do templo. Um paralítico olha para eles, ele olha para o paralítico. Dá para imaginar Pedro olhando para João dizendo: eu vou usar. Ele olha para Pedro e diz assim: estou no templo, é hora de oração, me dá uma esmola. Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho. Porque de fato a igreja não tinha dinheiro naquela hora. O templo tinha, a igreja não. Diga outra vez. O templo tinha, a igreja não. Mas o templo não tinha o que a igreja tinha. Eu vou só mais uma vez porque eu só tenho 2 minutos. O templo não tinha o que a igreja tinha. Mas o que eu tenho. Oi? Lembrou de alguma coisa? O texto que nós lemos começa dizendo: mas recebereis poder. Agora em Atos 3 tem alguém dizendo: mas o que eu tenho, isso eu vos dou agora, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Eu não tenho dinheiro, mas tenho o poder de Deus. Eu só preciso de mais um crente que tem poder de Deus. Eu só preciso de mais um crente aqui que tem poder de Deus. Já apareceu uma aqui, tem outro lá atrás. Cadê mais um crente que está cheio de poder de Deus? Ora macala soremaia. Ela vara com joremiga da cia. Fique de pé. Mas o que eu tenho, isso eu vos dou agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Olhe para mim. Existem momentos que os recursos vão cessar só para que você use o... Não, você não está aqui não. Não está mesmo, eu vou dizer de novo. Existem momentos em que a sua conta vai ficar vazia só para você usar o nome. Se Pedro tem dinheiro, ele dá esmola, mas como ele não tem dinheiro, ele entrega o nome. Existem momentos que as coisas vão sair do seu controle só para você usar um nome.
Aí tem gente dizendo, você está escondido atrás de Jesus. Eu estou mesmo. Eu me escondo atrás da cruz todos os dias. Eu me escondo atrás do sangue de Jesus todos os dias. Porque lá foi onde eu encontrei o poder de Deus para permanecer de pé no dia mau. Eu não sei o que você está vivendo, mas dá para usar o nome de Jesus agora. Você consegue fechar os seus olhos por um minuto, por um minuto. Eu já encerrei, já passei 1 minuto do meu horário. Mas dá para você fechar os seus olhos no seu lugar por 1 minuto e fazer uso do nome de Jesus? Você sabe a guerra que você está enfrentando, então use agora o nome de Jesus. E daqui de cima a palavra que eu libero não é outra, senão em nome de Jesus. Recebe poder de Deus agora, em nome de Jesus. Seja curado agora, em nome de Jesus. Seja restaurado agora, em nome de Jesus. Enquanto você está de mão levantada, recebe poder de Deus. Faz uso desse nome nessa guerra. Faz uso desse nome. Deus, onde houver um crente em oração, libera sobre ele renovo pelo poder que há no nome de Jesus. Onde houver um crente arrastando, libera sobre ele renovo pelo poder que há no nome de Jesus. Onde houver um crente precisando de ser curado, cura ele agora pelo poder que há no nome de Jesus. Usa o nome de Jesus, usa. Oh Espírito Santo de Deus, te damos graças, Jesus amado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Palavra do céu, né, irmão? Deus tem usado o pastor Felipe com essa palavra do céu para minha e para a sua vida. O presbítero Amarildo vai estar fazendo a ministração da Santa Ceia. Aleluia. Boa essa palavra, né, irmão? Já desabituei aí com pedestral. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 23 ao 32. Enquanto isso, eu peço para os obreiros se aproximarem. Eu vou estar fazendo a leitura. Em seguida, o nosso irmão diácono Elias e o presbítero Luciano vai estar lavando, ali passando as toalhas, vai estar lavando as nossas mãos. Após a oração, os nossos músicos vão estar solando o hino, enquanto nós vamos estar lavando as nossas mãos. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto